para as 8. Ah, tá. Então quer entrar? Não. Sim, tem que ser lá. Abrir já? Abri. Olá, sejam bem-vindos. Está aqui a tia, a Nani. Tudo bem, Nani? Estamos entrando aqui, aguardando a Tita entrar. Sejam bem-vindos, né? Elizabeth, prazer vê-la. Olá, estamos aguardando a Tita. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Pessoal pontual, né? Às 8 horas. Estamos aguardando a Tita chegar. Hoje a convidada chegou. Vamos aqui convidá-la. Ô Lúcio! Aqui. Creio que agora, mais poucos minutos. Olá, Patrícia, boa noite. Oi, Tita. Oi, Israel. Oi, Como vai? pessoal. Tudo Tudo bem? bem? Ai, só um pouquinho. Tombou. Então, Tita, o pessoal está chegando. Já está aí tua irmã, o Lúcio, que eu pude ver, alguns amigos que estão chegando, sejam todos bem-vindos, né? Aí um monte de recadinho para você, Tita, com certeza um monte de gente querida aí que está querendo te ver. E eu tenho E, como ler e assim? Ai, que bom. tem sim. Você está me ouvindo bem, Tita? Eu tô, e tu? Eu também estou te ouvindo bem. A Pessoal, distância tá boa? como é que é? Essa distância aqui tá boa? Tá boa, tá boa. Talvez você pudesse ficar mais no centro. Assim? Isso, mais pro centro, exatamente. Ajeita aí sua poltrona. Tá legal. Ó, o Enio entrou também, esse Enio Scaff, tem vários amigos aí também entrando, né? Ai, que bom. Talvez, Tito, é, o... Bom, eu queria realmente iniciar aqui o papo contigo, né? Primeiro te apresentando também aos meus amigos, né? Sei que tem muitos amigos teus aí, entrou o Daniel Freitas, mas tem muitos amigos meus também que já ouviram falar muito de você, assim, pelo que eu comento, mas eu gostaria de fazer uma pequena apresentação, né? Bom, primeiro a Tita, ela de formação é psiquiatra, como eu já havia dito, mas eu acredito que a arte, pelo que eu conheço da família dela, sempre esteve presente na vida dela, né? Seja com a música, seja com as artes plásticas. Então, conviveu ali em paralelo na vida dela, né? Uma das irmãs se tornou ceramista profissional, né? Porém, o mais bacana, não só da Tita, mas de toda a família Chames, né, realmente como a arte ela está ali, né, absolutamente mesclada com a vida, né? Acho que é uma experiência muito bacana quem se aproxima da Tita, porque e da família dela, né? Porque tem essa experiência linda que realmente não há uma fronteira entre a vida e o fazer artístico. Seja ele profissional, amador, mas ela está sempre ali misturada. Isso é uma coisa muito bonita. Fora, obviamente, a experiência que ela tem aí como psiquiatra, ou seja, toda a vivência dela que ela tem nessa aproximação com questões bem assim de frente, ou seja com pessoas com problemas mais sérios, seja também com uma postura como mulher se aproximando do que há de mais assim avançado na questão da liberdade, né? Ou seja, pessoas com questões de gênero, ou seja, de questões, eu digo, né? Questões de se colocar no mundo
com gêneros que são da sua natureza e tudo mais, e como ela lidar com isso. Então, eu não sei exatamente por onde começar, mas, bom, quer dizer, primeiro, seja bem-vinda, essa foi a minha apresentação inicial. Eu tenho vontade de te apresentar, mas como tu que está chamando, eu acho que eu vou deixar para depois. Sim, com certeza. Mas tu, na minha vida, eu posso te apresentar, né? O Israel entrou na minha vida na época onde eu queria unir a psiquiatria ou a medicina, né? O trabalhar com saúde e trabalhar com arte. E aí eu comecei a me autorizar a poder aprender um pouco, né? Porque sempre teve presente, mas a dedicação parecia ter que ser exclusiva, como se uma atividade fosse comprometer a outra. E quando eu comecei a me aproximar da argila, da modelagem e de outras artes, eu vi que, ao contrário, tudo isso uma melhorava a outra, né? Então, eu me lembro que a gente começou a trabalhar com a figura humana e as pessoas me perguntavam: ah, então tu tem mais facilidade por ser médica, por causa da anatomia? E aquilo me incomodava um pouco, porque eu tentava fugir da questão médica, não fugir de mim, mas a identidade não necessariamente tinha que estar ali, né? Ela tinha que juntar as coisas. Depois parei de brigar com isso. Acho que a medicina, a anatomia, a arte começou a virar uma coisa só na minha vida, né? Comecei a aceitar como uma coisa só. Então, para falar um pouquinho da arte na vida, eu estava refletindo, depois do teu convite, né, que essa divisão é muito, muito difícil de ser estabelecida quando a gente recebe com naturalidade, porque a primeira relação mãe-bebê ou pais-bebês é cantada, né? Não. Nenhuma mãe, nenhum pai fala com o bebê: olá, vamos comer. Sempre é uma coisa assim, vai mamar. Sempre tem uma musicalidade, né? E aos poucos isso vai sendo separado. Mas de início é muito, muito junto. As caretas, o tirar uma gargalhada, tudo isso já é muito natural. Lógico, lógico. Agora, Tita, uma outra coisa também que é bacana para as pessoas conhecerem é justamente o que você criou aí em Florianópolis, né? Que foi Uhum. essa questão da casa aberta, às quintas-feiras, da coisa da música, que é interessante, porque não só a coisa da arte estava ali misturada, como acabou se abrindo para a comunidade e virando uma coisa maior, né? Conta um pouco disso aí também. Uhum. Então, faz muito tempo que eu entendi que juntar as atividades todas, que a arte ela é natural, né? Ela não é um artifício, ela é natural no ser humano, né? Se pegar assim as aulas do Israel e a gente olhar as inscrições rupestres, as cavernas tinham arte, as cavernas eram casas e a arte estava dentro da casa, né? Estava só para enfeitar, só para estar presente, né? Os instrumentos estavam presentes, né? Então, quando eu comecei a aceitar com mais naturalidade, abrir para outras pessoas, porque, como Israel disse, lá em casa, na nossa família, isso era um convívio muito harmonioso, assim. Se brincava de teatro, se cantava música de calouros, se desenhava, a mãe fazia tricô, bonecos, o pai fazia Você uma sabe série de você coisas, e sabe era que tudo você num apartamento, né? Você sabe que você está falando, tá me passando pela cabeça o seguinte: eu acho que agora, com a coisa do coronavírus, toda casa está virando um pouco casa da Tita. Porque, veja, a casa da Tita já é uma casa pronta para o coronavírus.
cara tem diversão certa para ficar lá a vida inteira. Porque hoje, com a questão das restrições, da gente ter que ficar em casa, acaba, por exemplo, até minha casa que já era uma casa, eu mesmo já era um pouco dividido, que eu tinha meu ateliê, tinha minha casa. Agora está tudo aqui em casa. Então, dentro da casa está lá os instrumentos, tá a partitura, tem a coisa da fotografia, tem as bicicletas, está tudo ali misturado e a gente faz tudo o tempo todo, desenha e estuda. Então, Maria tem espaço para desenhar, espaço para pintar, tudo ali junto, né? E, de certa forma, é interessante como, de certa maneira, isso já era uma realidade tão presente aí, não? Aqui é bem presente. Eu acho que hoje a gente está estreando uma coisa bem importante para mim e talvez para as pessoas que costumam conviver na casa, porque a gente vai precisar e está tentando já se adaptar a essa mudança, né? Então, É lógico. ao invés de ficar nervosa com o nosso papo, porque eu não sou É. muito das mídias públicas assim, eu fiquei muito feliz porque entrando essas pessoinhas e entrando, eu sinto como se a casa estivesse cheia mesmo, né? E eu É, fico é, de poder passar um pouco da experiência que quem já veio aqui experimentou, mas para quem não veio ainda, né? Espero que todo mundo possa vir presencialmente ou por enquanto. você sabe que o que eu acho melhor desses encontros é justamente que, de alguma forma, a casa fica cheia, né? Porque, por exemplo, nós É, estamos aqui, eu passei o dia todo aqui, cozinhando, fazendo é, Maria estudar, construímos uma mesa pequena aqui que tinham que fazer para poder a gente comer do lado de fora, ali na varanda, que não tinha onde sentar, e aí fica ali, né? Aquele só nós, só nós, só nós. Então, o encontro aqui, não só o encontro com alguém que eu tenho saudade, que eu tenho vontade de ver, de falar, aham, mas a sorte de encontrar agora teus irmãos, minha irmã que está aí, Janete, um monte de amigos que têm curiosidade de ver, né? Então, aham. é bacana, eu acho muito Não, e bom. para mim, esse Agora, pessoal que está aqui também é muito importante, porque os convites sempre foram feitos, né? Mas a distância, o pessoal que mora em Belo Horizonte, a Janete que mora na Bahia, tu que está em São Paulo, e hoje a gente abre a casa e, de certa forma, eu já consigo sentir a presença mesmo. Eu acho que vão ter mudanças sensoriais que vão nos aproximar afetivamente dessa mídia. Eu verdade, né? antes vivia muito afastada e hoje eu consigo assim ser mais criativa e sentir mais verdade quando eu olho para alguém, mesmo nos atendimentos, quando eu trato alguém por via internet, né, virtual, eu tinha um receio de não sentir a emoção e estou vendo que mesmo até com crianças dá para sentir. E Não. acho que a gente vai melhorar, claro, está iniciando isso, né? Mas a presença aqui não para de entrar gente. Hoje é um dia de Não casa pode entrar, cheia. gente. É. Eu posso Mas, falar um pouco da Tita, experiência de abrir a casa, Israel, que tu tinha me perguntado, né? A minha lógico. casa, há 20 anos, desde o ano 2000, ela oficialmente tem um pianista que vem tocar aqui, que é o Cito Lotz, todas as segundas-feiras. E, e essa foi a primeira parada que teve. Todo mundo já passou por processos de vida delicados, já tratou doenças graves, já teve luto, e a casa sempre ficou aberta. Essa é a primeira vez que, se ele aparecer aqui, eu vou dizer: não, vai para tua casinha, porque hoje não. É, E foi uma experiência que foi crescendo, né? No início era um grupo mais fechado, depois a gente foi resolvendo em grupo, inclusive. Acho que tem uma participação minha bem expressiva de querer mais e querer mais. E a gente foi abrindo a casa a ponto de que toda segunda-feira tinham muitas pessoas que a gente não conhecia e que participavam, cantavam, tocavam. Muitos viraram amigos de verdade. E isso tem, em outubro, faz 20 anos.
Legal. Nesse processo, muita gente aprendeu a cantar, muita gente aprendeu a tocar. Eu, nos últimos anos, comecei a aprender a tocar também, contrariando um pouco a questão da idade, né? Mas achei que fazia parte e eu teria que fazer, pelo menos me dar a chance de tentar aprender, mesmo nessa idade. Claro. E, e contrariando talvez o que a maioria das pessoas tem como mito, que o privado a gente deve proteger, eu me dei conta que quanto mais aberto, mais protegido. Se a gente pegar assim a estatística de violência doméstica, a estatística de brigas e pessoas que levam problemas para casa, normalmente assim é no privado e dali não vaza e aquilo se perpetua, né? E aqui a gente conseguiu uma cultura de que a porta fica aberta, as portas ficam abertas, as pessoas entram pelos fundos, entram pela frente da casa e são sempre, claro, não sou só eu que recebo, né? Tem a tradição já do grupo que recebe. Então, a frase que eu diria para todo mundo que está entrando hoje aqui em casa é assim: bem-vindo, tu está em casa, hoje a casa é nossa, e tu Claro. pode abrir os armários, vocês podem participar, funciona assim Ô, mesmo. Tita, aproveita que você está falando dessa questão da tua casa, de receber, e mostra um pouco aí a sala. Só introduzindo aqui o pessoal, a casa da Tita é tudo meio junto, né? É um ambiente só, onde está a cozinha, a sala, o ateliê. Vocês vão ver um pouco. Eu pedi para ela mostrar um pouquinho para vocês. Eu gosto também porque eu estou em casa e tu está em casa, né? A gente vai É. vendo o que é de cada um. Eu vou virar a câmera, tá? Ah, Então, aqui tem um piano simples, pequeno, misturado com talvez com os trabalhos. Tem uma bateria ali muito é a usada escada onde agora. sobe, né? Hã? A escada para onde sobe para os quartos. Aqui vai para os quartos, que eu não vou mostrar. Aqui tem a Lala, que está no Lá. sofá, que faz parte da família. É um ambiente de aconchego bem. Não vou dimensionar se é pequeno ou grande, mas é do nosso tamanho. Aqui tem o Tiago, que também está na nossa live, está junto comigo. Aqui está a luz apagada para não poder não Não, mas atrapalhar, tudo bem, a cozinha, mas é né? a cozinha mesmo. Aqui tem um quintal, aqui tem um ateliê que é junto com tudo, que é onde eu trabalho um pouco de tudo. Tem tem o que eu tenho trabalhado de pintura. O Thiago também está trabalhando com pintura, já que ele está em casa também. Tem as aulas do Israel. Uhum. E é isso, é um espaço pequeno, mas dá para trabalhar, dá para conviver. Essa falta de limites em relação ao que é meu, o que é teu, nos dias que se abre a casa para o pessoal matar a saudade, todo mundo pega os copos, todo mundo sabe onde fica tudo. Em cima tem um espaço que eu não acho que não vale a pena subir, É, mas não, não precisa. Não. é um espaço que eu tenho reservado Agora, atualmente Tita, para ô, trabalhar com as Tita, joias e atender as pessoas que eu trabalho no consultório. ainda lá em cima, Então, né? hoje virou Deixa eu, consultório também. deixa eu te perguntar um negócio. Então, o teu fazer artístico é presente diário, né? Sempre foi, né? Na verdade, sempre foi, né? É Sempre foi. diário e aos poucos, um pouquinho eu mexo, eu não paro dele. Então, se eu estou pintando o Tiago, pintando o quadro que eu estou retratando o Tiago,
eu faço um pouco, a tinta está ali, se eu faço outras coisas e me dá vontade, eu vou e mexo. Eu não mostrei o clarinete, né? Mas tem o clarinete, tem a flauta, que se... Aqui tem a arte também que o Tiago faz, que é a arte culinária. Você sabe o que, que eu acho? Você sabe o que, que eu acho mais impressionante? É o seguinte, no fundo, tudo isso é porque você se deu o direito de fazer. Porque não é Ah, muito diferente do que a vontade de muitas pessoas de ter essas atividades junto de si, né? No fundo, sim. se vocês imaginassem que a vida fosse uma vida sem corona e, e que vocês, dentro de sua casa, não por obrigação, mas por espaço, tivessem ali as coisas que você gosta de fazer, escrever, pintar, ou seja o que for, várias dessas coisas, por que não, né? A verdade é essa, né? Eu Então, tenho. eu penso muito por que não. Eu acho que eu precisei transgredir para conseguir. A gente foi criado com alguns conceitos que eu precisei transgredir, e eu tenho, inclusive, visto algumas pessoas transgredir agora, na necessidade, que é subdividir tudo em escaninhos, aonde tu, para ser boa profissional, tu não pode brincar muito, primeiro os deveres, depois os prazeres. A sala que recebe as visitas tem que estar impecável, não estou falando de limpa, porque limpa é o mínimo, mas assim, tem que estar impecável, tem que ter a sala de visitas. Então, se eu pensar na minha sala de visitas, ela realmente tem uma bateria na sala e que as Não, visitas muitas vezes ocupam. As não. crianças adoram. Tá, mas e aí, como é que é? Se tu vai receber uma visita mais formal, o que, que é uma visita mais formal? É alguém que me intimide dentro de casa? Não. Se tu me dissesse assim, bom, é uma pessoa que tem um cargo importante, muitos amigos têm cargos importantes, tem pessoas que são geniais. Na minha idade, então, já muitos são assim, diretor da universidade, doutor em não sei o quê, ou representante do. Enfim, eu acho que aquele conceito de ter a sala de visita parada, que nem as crianças podiam brincar. Eu, pelo menos, fui criada numa geração que não era o que acontecia na minha casa, mas porque a minha casa era de transgressão, eram pessoas que pensavam muito. A gente morou na infância num lugar que se chamava Clube de Cultura. Aquele filme Dia que Meus Pais Saíram de Férias, que fala da ditadura militar, ele foi muito inspirado no lugar onde eu morava, no bairro que eu morava. E esse lugar era um lugar de transgressão já, nesse sentido, de que a arte é expressão da vida, de que, claro, em 64 ele estava bem tolhido, mas a gente brincava bastante no palco, né? Mas era um espaço já de transgressão à cultura vigente, que era a sala que não se mexe, ninguém pode rir muito, as visitas não podem ver o que tem de normal na casa, se não tiver tudo impecável, não é de verdade, tu é irresponsável, tu não cria bem filho, tu não trabalha bem, sei lá, uma série de adjetivos que só servem para botar as pessoas no armário, né? Agora, Tita, me diz um negócio, e você, já emendando com outro assunto aqui, ou com o mesmo assunto, como você está vendo aí esse episódio, digo não do corona, mas do isolamento que acaba tendo que acontecer, como é que você está vendo isso com teus olhos? Bom, eu não gosto, né? Uhum. E eu principalmente não gosto porque eu sei que não são todos que podem se isolar. Não. Então, se tem uma questão que me incomoda profundamente, não os que não querem se isolar, esses me incomodam profundamente também.
porque existe uma questão do conhecimento que é quanto menos contaminação, menos perdas, menos danos, né? Então, eu penso muito nos que não podem se isolar, e isso me entristece profundamente. Mas, quanto a viver no isolamento, acho que a gente está aprendendo. Acho que a arte tem um aspecto de vanguarda, então, assim, se a gente notar os cantores, mesmo as nossas produções caseiras, eu tenho esse grupo da música, rapidamente a gente já começou a gravar um com o outro, manda uns vídeos muito engraçados e muito ainda fakes, assim, muito estilo Zé do Caixão, assim, feito com tecnologia doméstica, mas que buscam o afeto. Eu acho que o isolamento físico não é tão ruim quanto o isolamento afetivo. Então, eu percebo que se eu farejo um isolamento afetivo em alguém que eu gosto, eu busco a pessoa. Ô, Tita, deixa eu te pedir. A Angélica veio aqui e me disse para você falar um pouquinho mais alto ou se aproximar do celular. Só um pouquinho, tá bom? Melhorou? Acredito que Melhorou, sim. Angélica? Já já ela vai me dar o feedback que chega para ela um pouquinho depois. Porque a ideia era não ficar com o carão tão na câmera assim, mas tudo bem. Não, mas aí tá de bem. Agora, ô Tita, não é isso, né? Eu também, a gente fica nessa preocupação com o que vai vir, né? E, de certa Aham. forma, o estar aqui nessas noites tem a ver com justamente, não digo sanear, mas é uma dose de ânimo poder te ver, é uma dose de ânimo saber que agora está junto tanta gente ao mesmo tempo, cada um obrigatoriamente na sua casa e de alguma forma conectados aqui. São 70 pessoas, 77 pessoas que estão aí com a gente e todas elas aí felizes de te ver e de saber, né? É, eu fico A com gente muita se saudade. acostumar, a gente tentar se acostumar como real a situação atual é bem importante. E começar a desenvolver e acreditar que a gente tem uma sensibilidade suficiente para sentir o outro mesmo. Então, eu vejo que apareceu muita desconfiança nas pessoas, se as conversas eram verdadeiras, se as pessoas estavam realmente se mostrando como são, se tinha muito de se preparar ou não se preparar. Eu acho que com qualquer mídia, a sensibilidade nos dá um caminho bom de Né? relacionamento. Claro, sempre tem enganos, e isso tem presencial, tem virtual, mas eu tenho sentido que botar uma carinha como um ícone, daqueles bem comunzinho desses que aparecem no celular, com os olhinhos para baixo e a boquinha para baixo, já gera um monte de pergunta. Tito, tu não está bem? Melhora? O que está acontecendo? Rapidamente. É. Então, são símbolos, e eu acho que bem criativos, se a gente souber usar, de não se enfiar no privado, poder ser social, amável, não se intocar, não é no privado, não se intocar, não se entristecer a ponto de entender que esse fechamento é um castigo. Acho que é uma circunstância. Uma das coisas que para mim assim mais forte ficou e tem ficado são duas coisas, são três coisas na verdade. Uhum. A primeira coisa que vem de imediato logo que começou natural é a questão da sobrevivência. A gente que é autônomo ainda mais, né? Sim. Então a gente pensa logo, né? Como vai ser, né? Então você se organiza minimamente para passar um certo período. Depois a segunda coisa que aparece realmente é como administrar os filhos, né, pequenos, para que administrar que eu digo não no sentido do que vai fazer,
mas de como vai ser, como mantê-los vivos, né? Como mantê-los no ambiente restrito, vivos, ou seja, criando, fazendo coisas, estimulados, animados, ou seja, o mais importante para mim é como deixá-los up, né? Óbvio que eles vão ter o sentimento, mas como deixá-los entusiasmados pela coisa. E depois, logo para mim, ver essa questão que é uma questão meio inevitável, né? Quer dizer, hoje eu li recentemente uma coisa que dizia o seguinte, né? As pessoas dizem, estamos todos no mesmo barco. Não, não estamos todos no mesmo barco, né? Ou seja, tem gente que nem barco tem, não é isso? A verdade é essa. Tem gente que está realmente numa situação dramática Uhum. e o que fazer? Quer dizer, não dá nesse momento para cruzar os braços e esperar o barco passar somente, né? Aham. É muito egoísmo, né? Se você só Uhum. fazer isso, né? Por mais que esteja em jogo tantas coisas que digam respeito a você, mas é justamente nesse momento que você precisa, não precisa, acho que precisa quem Poderia. sempre precisa, né? Então, fazer algumas coisas. A gente está pensando, e eu tenho amigos artistas, estamos pensando em criar uma coleção de vários artistas para vender pequenas coisas que possam ser revertidos para outros artistas que estão em situações ainda mais vulneráveis e tudo mais. Eu acho que Uhum. todo mundo, de alguma forma, passado o susto, porque agora já tem aí uns 20 dias que isso aconteceu, a gente já está se acostumando, é hora de todo mundo, eu acho que naturalmente, né, todo mundo vai começar a pensar, né, que o meu cobertor já está mais ou menos, eu preciso ver como então, o que é que eu posso fazer, né, com o pouco que eu Aham. tenho. Eu acho que esse agora, os próximos meses, vai ser muito disso, né, porque vai haver um aperto por aí, não? Aham. Eu acho que ele existe já, né? Ele já existia, né? Esse aperto não é novo. Eu É, acho que agora é mais visível porque não tem o jogo de cintura. Não tem aquela é, coisa, porque também não tem a mobilidade. Ah, eu vou, fulano me ajuda um pouco, eu almoço na tua casa, ou faz. Estou falando de pessoas próximas, e mesmo dentro das comunidades, né? Onde as pessoas tinham um trânsito que com pequenas coisas ainda lidavam. Se a segurança é não transitar, essa situação ela fica muito mais apertada, né? E tu falou assim que a gente agora já tem 20 dias, eu acho que a gente ainda está muito alarmado, inclusive com a sua saúde pessoal. Então, cada compra gera um estresse, cada saída gera uma ansiedade grande. Se passou ou não passou os dias de quarentena que tu já sabe que tu não tem. E aí todo mundo conectado na rede para ver se o outro está bem também, né? Se está todo mundo bem e se tu não fala um pouco, então ficou muito voltado também para quem tem a casa e pode ficar voltado para essas mídias de comunicação, o que tirou um pouco o foco de como fazermos, né? Mas se a gente falar de ideal, a gente vai chegar numa questão de revolução social no meu olhar socialista ou anarquista, que não é assim de imediato, mas se a gente pensar um pouco, tem sempre pessoas que já trabalham há muito tempo nisso. Aqui, ótimo. por exemplo, tem vários, tem o Padre Wilson, que tem uma instituição que já faz muita coisa e agora está precisando mais, porque as casas de Mas eu acolhimento para criança acho não que existem. agora essa questão do outro fica muito mais explícito para cada um, né? Eu acho que à medida que você está na sua porta, na sua casa, relativamente seguro, eu acho que imediatamente, acho que é natural do ser humano, que ele imediatamente ele pensa, tá bom, mas e agora, né? E os outros, né? Porque normalmente você passa, eu digo assim, o comum das pessoas, a gente trata da nossa vida de certa forma, imagina que alguém ou o Estado deve cuidar, ou existem instituições, mas eu acho que agora, vamos dizer, essa questão bate na sua porta, né? Porque realmente ficar de braço cruzado agora dá um pouco de vergonha, né? Sei lá, não sei.
Eu gosto muito de te ouvir falando assim, porque tu horizontaliza isso, tu e os outros. Mas se a É, gente pegar a direção do nosso país, a presidência atual, o outro, se morrer uns 15%, não, tá vendo? Não, mas ou se aqui te colocar é, na categoria velho ou asmático, pouco estragado, é muito genocida, né? Eu acho que esse sentimento de isolamento ele veio junto com aqui no Brasil com um discurso muito genocida e não vou estender muito, mas assim ele criou emocionalmente categorias de pessoas menos valiosas. mas eu sinceramente eu não é discordando de você. Eu Eu acho que gosto essas muito pessoas de ouvir tu falar, porque eu sou muito como tu. Eu acho que a gente tem que pensar nesse momento já nos outros já nos e, outros, né? e propor ações também, né? Eu vi, por exemplo, É, na conversa com a minha família, a Kátia já pensou em vários projetos de abrir o ateliê para capacitar pessoas em fazer coisas que ela faz, tirando a pompa e capacitando muita gente a fazer o que ela faz, ensinando. é. Ela pensou um passo seguinte já, né? Uma vez saído do Nós, corona. Para o passo de agora, eu acho que realmente nós vamos ter que conversar bastante, pensar bastante, aceitar já programas que estão acontecendo, colaborar com colaborar, né? amigos próximos, fazer, tomar atitudes como essa de vender obras de arte e ver quem está precisando. Outro dia me passaram uma lista de uma conta de um músico aqui que estava um cara muito talentoso, maravilhoso, jovenzinho, 21 anos, estava sozinho aqui e estava morrendo de fome já. Imagina, né? Rapidamente fez uma ação Isso. e cada um tirou um pouco. Né? Agora, eu acho que a gente pode se dedicar a pensar. Eu É, estou muito aberta a pensar e aceitar ações que me envolvam, é. seja com arte. Eu tenho a impressão que a gente é tão interessante esse lugar do artista, né? Que é um lugar tão maluco, né? Porque o artista é um cara solto, né? É um cara solto, é um cara que, obviamente, quando eu falo artista, veja, a gente está falando assim da massa artistas, né? Não daquele, não do Caetano Veloso, não do nada contra, muito pelo contrário, adoro o Caetano Veloso, mas eu digo não as estrelas, né? Que são pessoas que, graças ao seu talento, têm aí um respaldo e Mais que fazem resolvido muito. E economicamente. muitos deles certamente estão agindo de forma Ah, importante. sim. Mas eu falo daquela massa de artistas, né, que não é nem 10 nem 20, né? São centenas de artistas, ou estudantes de arte, né, que levam Uhum. uma vida muito à margem de toda essa parte, né? E que é tão engraçado, né? Justamente produzem aquilo que faz tanta diferença na vida das pessoas e, ao mesmo tempo, não tem nenhuma gerência é, muito fácil de resolver, né? Quer dizer, o que faz um ator numa hora dessa, o que faz um escritor numa hora dessa, o que faz um músico numa hora dessa, quer dizer, Eu, eu vai li, sendo. eu li um pouquinho o que estão falando aqui, e como eu quero, ó, agora que eu me aproximei, eu posso ler melhor. A Janete estava falando que finalmente a gente está pensando no próximo. E É está verdade. próximo e pensando em ajudar o próximo, né? Aí muitas pessoas concordaram e agora a Betânia colocou, mas que a gente tem que exigir do Estado também e que Lógico. em isolamento como ser mais forte juntos, né? Então acho que É. são questionamentos. Mas você sabe, eu vou te dizer um negócio. Eu acho que o Estado, ou seja, essa coisa do Estado, ela sempre é complicada, né? Ela é sempre complicada. Se você pega assim as notícias, recentemente vi notícias da França,
questionando barbaridade ali, a forma como eles estão selecionando o tratamento. O Estado, mesmo que ele seja um Estado maduro, que queira ajudar, ele tem ali limites e ele erra também, né? Uhum. Quando tem boa vontade, quando é uma coisa que já é uma coisa ruim, por nada, já aí já nem se fala. Agora, eu acho que a ação do Estado não invalida nunca a ação para o vizinho, né? Quer dizer, a ação que a pessoa tem que ter para o seu entorno, né? Eu acho que minimamente seu entorno, você não tem como você fechar os olhos. Acho que independente da ação do Estado que faça a sua parte ou não. Eu estou agora Agora, nesse momento. agora eu vi um pouquinho mais quem estava aqui e entrou uma artista que eu aprecio muito também, que é a Tatiana Kobit. Oi, Tatá. Ela está morando um pouco em Portugal, um pouco aqui. E me lembrei um pouco do que eu tenho visto e acompanho bastante a arte dela. Ela canta, ela também faz dança, escreve. E eu penso que, além dessas ações maiores, financeiras e todas essas que a gente vai descobrindo como fazer, e do engajamento também que a gente vai tendo aos poucos, né, de poder conseguir melhorias vindas do Estado, eu acho que no fazer artístico mesmo, ele não pode ficar batido e Né? que ele não precisa necessariamente ser uma ferramenta de militância explícita, como foi em alguns momentos, que a arte tinha que estar ligada, por exemplo, no nazismo tinha que estar ligado ao que eles estavam querendo, ou na União Soviética também teve a arte engajada, né? Eu acho que se a gente conseguir naturalmente se afetar com isso, os artistas vão ter muito o que falar, tanto de alegria, não se sentir culpado de falar de alegria, porque senão ninguém aguenta, Ela, assim como de protesto, assim como de questionamento, mas a gente não pode calar não. e tem que ampliar com essas mídias e descobrir como a gente tem visto os grupos. Ontem, tu falou que dos meus irmãos eram artistas, né? A Kátia, tu falou, mas o Cid, que é meu irmão, é músico também. Também, nós lá. A minha outra irmã também trabalha, a Nani, trabalha com design de produtos, também cria bastante. Ontem o Cid lançou um vídeo com os amigos que se chama Micassa é Sucaça, que é de uma banda que completou 20 anos, e eles fizeram um vídeo, cada um na sua casa, é óbvio, né? Então, mas que estão pelo isolamento, que estão militando com a sua própria arte. É uma música super bonita, ficou lindo o clipe, quem quiser ver, é Mikasa Sukasa, e que artistas que tentam não estar abatidos, porque é um Não. abatimento, né? O artista distante do público, ele também fica mais abatido. Lógico, lógico. Né? E com o momento, se a gente se permite se afetar, eu acho que a gente tem que só não parar. Não parar de É, cozinhar, não parar de é, pintar, não parar é, de modelar, não parar de limpar a casa, não não tem parar dúvida, tudo, de não não, trazer exatamente. sala, Não, e né? eu tenho a impressão que muita gente, eu não sei avaliar, eu não sei, eu acredito que vai muito da natureza das pessoas, né? E tem gente pelo contrário, tem mais necessidade de trabalhar, tem gente que dá uma coisa, mas eu acho que muita gente que tem condições nesse momento, vamos dizer, aguardar um pouco e tem tempo, pode se dedicar a experimentar arte, agora deve estar, de alguma forma, se aproveitando. Agora, realmente, Deixa eu só eu. dizer uma coisinha só uma intervenção nesse aspecto.
Eu gostei muito de participar disso para mostrar um pouco da minha casa, porque estou falando do Clube de Cultura aqui. É, é, Eu não consegui ler, porque senão vou parar para ler, vou demorar aqui. Mas ah, o que para mim mais importante hoje está aqui é o seguinte: duvido que não tenha uma tesourinha de unha em casa e uma revista que a pessoa possa cortar e colar. não, Não precisa ter uma tela, num batente, num não sei o quê, nem muito barro, porque as crianças não trabalham assim, com materiais sofisticados. E não, muitos artistas não trabalham com materiais não é sofisticados, sofisticado. né? Hum, Outro dia tu me falou que estava pintando com pó xadrez e cola branca, não foi? É o que eu estou fazendo agora. Eu agora resolvi, minha tinta principal é essa aqui, ó, pó xadrez. Você Então, compra em loja de material de construção, que ainda está aberta, fui lá, comprei cola e pó xadrez e tô me divertindo bastante. Então, é uma hora, e esse é um convite que eu tenho feito para muitas pessoas e tenho recebido retornos assim maravilhosos. É uma hora não só para abrir as gavetas e descobrir aquilo que já tinha guardado e que estava escondido. Eu tenho amigos que eu fiquei chocada, são amigos que eu convivo há anos e eu nunca tinha visto o desenho. Abriram as gavetas, eu instiguei, eu sugeri fazer uma galeria virtual dos trabalhos. Duvido que não tenha quem não inventou uma musiquinha para filho. Na nossa família tinha uma musiquinha para Ava, que era Ava querida, Ava amada. Todo mundo é compositor numa hora ou noutra. Então, eu acho muito importante que a gente está em casa. A arte, ela realmente libera serotonina, melhora o ânimo, previne para crise de pânico, previne, aumenta a observação, cria impasses para a gente saber por onde ir se precisar achar soluções. Porque tu É não lógico. sabe se põe azul ou amarelo e tu não sabe o que faz, se borrou. Então, esses pequenos impasses, eles são todos aproveitados na vida. Se alguém quer saber por onde vai, começa a desenhar. Pega um papel, um lápis, cola, inventa o que quiser, escreve um poema, junta palavras sem senso nenhum, que isso vai dar uma direção muito mais aconchegante para o que fazer. Aumenta a observação, aumenta o discernimento, a individuação, porque aquilo que tu escreveu foi tu que escreveu mesmo. Então, aquilo vai te dar Lógico. uma noção de indivíduo. Compartilha, tu vai ver o do outro, vai enxergar que o outro é o outro. Não adianta falar porque nós aqui, porque todo mundo, não é todo mundo está com medo. Não, tem uns que estão mais, outros menos. E na arte, e quando eu falo em arte, eu não estou falando de quem vai para a galeria, estou falando de pessoinhas como eu, que pode ir para a galeria ou não. Pessoa que vai ali e acha bem legal fincar 4 palitos numa rolha, outro noutra e fazer um cavalo. Lógico. Depois uma É animação incrível. no celular com um cavalo. É, Ou um é diálogo isso mesmo. no celular, tu contigo mesmo. Outro dia eu fiz uma brincadeira e mandei para o Israel, muito tosca, mas muito bom de fazer. Então, acho que isso ajuda a buscar saídas e isso está tá na mão de todo mundo. O ser humano é essencialmente criativo, senão não teria chegado até aqui, né? Agora é É hora de verdade. procurar outros caminhos. É interessante. Bacana, bacana te ouvir. A gente adora ouvir você e tenho certeza que aqui tem muita gente feliz de estar te ouvindo também, né? Então é isso. A gente está chegando aqui pertinho do nosso fim, né? Do fim desse encontro, são mais 10 minutinhos. O que é que você tinha mais vontade de falar? Mandar um beijo para todo mundo, né?
Dizer que logo, logo tudo isso vai passar e que a gente vai estar junto, óbvio. E que eu irei mais a Porto Alegre, dar mais cursos e na Kátia, nem que ela não queira, eu vou lá todo. A gente vai se encontrar lá. Olha, eu pensei o seguinte: agradecer primeiro para ti e para a Angélica, que eu sei que ela é parte bem importante desse projeto, para as tuas crianças também, que eu amo. Agradecer a todos vocês aí. E eu não pensaria em futuro, eu pensaria em presente. Eu diria que a gente siga assim todo dia achando jeito de fazer aquilo que a gente se sente bem e se encontra e se acolhendo. E, claro, o futuro eu sou otimista. Não tanto quanto já fui, mas hoje me vejo de novo otimista. Eu acredito que nós vamos achar uma solução boa. Acho que tem muito para fazer no Brasil, então a gente tem que enfrentar realmente mais do que essa crise, a gente tem que enfrentar uma liderança totalmente genocida. Então, enfim, não vou falar disso, vou falar que eu adorei que está todo mundo aqui, não consegui falar o nome de ninguém, mas eu estou vendo todos os amigos É, de muitos lugares e, e que a gente se encontre. tá certo. Muitas vezes Eu que de- e que se quem quiser, só para terminar, quem quiser trabalhar com arte e compartilhar comigo, buscar ideias, mandar para eu ver, isso me alimenta. Eu espontaneamente mando para os outros porque eu preciso do olhar do outro. Mas quem fizer e mandar para cá, se quiser gravar cantando, dançando, o que fizer, eu estou dentro. Todo mundo elogiou a Legal. Maria na chamada, todo mundo não, mas muitas pessoas me falaram que na chamada a Maria dançava lá no É, fundo, né? já Não precisa conhece, né? Já nada para conhece. fazer o que a Maria fez. Só ser livre. Eu É lá. espero que o recolhimento não sirva para tirar a liberdade. Pelo contrário, que a gente dê um salto de liberdade. Que a gente saia sem mágoas, sem ódio. Eu vou parafrasear o Mandela, que é uma pessoa que me emociona muito. 30 e tantos anos preso, e quando ele saiu, ele disse: Olha, eu vou deixar o ódio, as mágoas, todos os rancores lá, porque senão não vou ser um homem livre. Então, eu acho que a gente não tem que ser refém nem do coronavírus, nem da liderança do país nesse momento. Acho que a gente tem que ser livre. Bem livre, É, Israel. bem, bem. Tá perfeito, querida. Agora, meu momento aqui, nesse momento, é isso aí. É também pensar o seguinte: a gente que tem alguma condição, está aqui com alguma condição de estar bem em casa, com comida em casa, com as coisas organizadas, começar a tirar um pouco do tempo para pensar em como ajudar o outro, né? Obviamente estou falando de mim, é o meu momento aqui, tenho certeza que já muitos já estão fazendo isso há muito tempo e muito antes da situação do coronavírus, mas eu acho que agora é um momento assim que é uma oportunidade de vivenciar isso e convido aí a todos que estejam na mesma vibe para entrar nessa. Olha, eu tenho dito que eu acho que é um momento de desobediência civil quando não tiver bom senso, quando a ordem é de não bom senso, tem que saber desobedecer, como ter uma bateria na sala, tem que poder desobedecer e tem que ser muito solidário. Muito solidário, ter Muito solidário. ideias de solidariedade, né? Então, é isso. É isso. Tá ótimo. Ó, um beijo na alma dessa família Chames, no Lúcio, na Kátia, na Nani, em todos, Ava, sobrinhos todos, todos tão lindos, o Cid. Querida Tita, beijo, meu amor.
Olha, Israel, beijão, beijo para todos, todos e até breve. Se Deus Sem quiser. guardar Obrigado, viu, Tito? vontade, tá? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Beijo, Tchau beijo. a todos. Um abraço. Muitos beijos.